Olá pessoal, mais um pouco de história da ciência para vocês. No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre Pitágoras. Eu sou Lorival e hoje estamos falando em ciência. Para quem não sabe, esse é o segundo vídeo de uma série que iniciei aqui no canal, onde falo sobre a história da ciência, mais especificamente nos grandes cientistas que desenvolveram a nossa ciência moderna. O primeiro vídeo, que está aqui nos cards, foi sobre Tales de Mileto. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que viveu entre os anos 570 e 497 a.C. Nascido na ilha de Samos, era filho de Pitais e do mercador Mnesarchos. Foi treinado pelos melhores professores, dentre eles Temistocleia, uma alta profetisa, além de filósofa e matemática, assim como seu pupilo. Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, também viria a ser seu professor. Aprendeu a tocar lira, além de desenvolver conhecimentos nas áreas da aritmética, geometria, astronomia e poesia. Pitágoras ele é conhecido como o fundador da cultura científica ocidental, ou pelo menos um dos fundadores. Ter estudado com Anaximandro foi muito importante para sua formação como pensador. Seu tutor, Anaximandro, ele produziu muito conhecimento como mapas estelares. Ele dizia que o Sol era muito maior que a Terra, inventou o relógio de sol, foi um dos primeiros a desenhar o mundo, o imaginando como uma forma curva, dentre outras hipóteses que no futuro viriam a ser atestados como fato realmente. Apesar do termo matemático ou matemática ser usado para definir Pitágoras, Temistocleia, foi o próprio Pitágoras que o criou e utilizou pela primeira vez. Sua história é marcada por muitas viagens, começando lá no ano de 535 a.C., quando foge de Samos, que estava sob jugo do tirano Policrastes, e ele vai então para o Egito, onde adquiriu aprofundamento em seus estudos da matemática, pois era um país considerado muito mais culto do que a Grécia, principalmente em relação à ciência dos números, a matemática. Até mesmo Aristóteles disse que no Egito tiveram início as ciências matemáticas, pois lá a nação dos sacerdotes gozava de tempo livre. Em 525 a.C., a região foi dominada pelo rei persa Cambises I. Pitágoras foi capturado e levado para a Babilônia. Lá ele conhece o sacerdote Mago, sim, era seu nome dele. Mago era seguidor de Zoroastro, que passa a lhe ensinar questões espirituais. Quando Policrastes e Cambises morreram, o filósofo volta para Samos, fundando ali a sua escola de filosofia, chamada de Semicírculo, isso no ano de 522 a.C. Pitágoras sai novamente de sua cidade natal e se dirige para o sul da Itália. Se estabelece em Crotona, onde se casa e funda sua escola espiritual, veja você. Mas por conta de perseguições políticas, torna a se mudar, dessa vez para Metaponto, onde morreu em 496 ou 497 a.C. Existe uma certa dúvida aí nesse ponto. O princípio fundamental das ideias de Pitágoras era de que tudo é número. O cosmos seria regido pela matemática. Os números indicavam a harmonia e a essência das coisas, algo muito parecido com o que Stephen Hawking procurava fazer e vários outros cientistas continuam a tentar entender a teoria única que vai explicar o universo como um todo. Então, essa ideia de que tudo é número é a base para a sua teoria, para a teoria da harmonia das esferas, a qual diz que os astros do firmamento estão girando ao redor da Terra, ligados a grandes esferas concêntricas ao planeta. Pitágoras chegou a criar uma espécie de religião baseada nos números, chamada de pitagorismo, onde ele era o líder e onde os números eram a resposta para tudo. Essa religião tinha até símbolo sagrado, o pentagrama. Para o pitagorismo, os números seriam interpretados na realidade sob a forma de 4 elementos, que eram a terra, a água, o ar e o fogo. Essa filosofia estava entre a ciência ou conhecimento crítico e a magia. Então, essa questão mística é bem representada em aspectos morais e comportamentais,
tanto de Pitágoras quanto de seus seguidores. Por exemplo, as almas haviam vivido vidas anteriores em outros corpos, até mesmo em plantas, e essa era a base moral da sua religião. Pitágoras proferia grandes sermões para seus discípulos e também para até mesmo animais. Além disso, haviam vários comportamentos que deveriam ser seguidos, como não comer feijão, não dar a primeira mordida em um pedaço de pão, não deixar as andorinhas fazerem ninho em seu próprio telhado, entre outros ditos na época. A questão do feijão, pasmem, era por conta das flatulências. Para Pitágoras, peidar não era apenas desagradável para outra pessoa, mas também era para aquele que soltava, pois por meio da flatulência você perdia parte da sua força vital. Essa força vital era justamente o ar que nos permite viver. Efeitos miraculosos também giram em torno do seu comportamento. Por exemplo, uma vez, uma cobra venenosa o mordeu e ele a mordeu de volta e a matou. Em outra ocasião, apareceu em 2 cidades ao mesmo tempo, onde aconselhou, olha só, ele aconselhou alguns pescadores a jogarem de novo suas redes. Parece que eu já ouvi essa história em algum lugar. No campo das ciências, uma das maiores descobertas do filósofo foi no domínio da geometria, onde desenvolveu o Teorema de Pitágoras, no qual diz que, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Além dessa descoberta, também desenvolveu a ideia da série harmônica na música, utilizando os conceitos de razão e proporção. Pitágoras nada escreveu, de modo que o que sabemos vem de relatos orais ou de escritos de seus discípulos. Assim, não há comprovação de que o teorema que leva seu nome seja realmente da sua autoria. De acordo com alguns historiadores, o Teorema de Pitágoras pode ter sido obra apócrifa, inclusive. O pitagorismo absorveu muitos aspectos do neoplatonismo. Sobre Platão, a gente vai falar em um próximo vídeo. Esse neoplatonismo, inclusive, havia influenciado muito o cristianismo. Porém, com o tempo, passou a ser visto pelo cristianismo como uma heresia. A dita religião de Pitágoras, ela foi ressuscitada 1000 anos depois, com as ideias humanistas do Renascimento, e foi considerado como o pai das ciências exatas, sendo que sua influência continua até os dias atuais. Então, a gente tem em Pitágoras o surgimento da matemática. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, assine as notificações, vídeos novos aqui toda semana. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Vídeos sobre a história da ciência, uma vez todo mês, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até!